Viajar é sem dúvidas uma das atividades mais prazerosas de que o ser humano pode desfrutar. Para deixar isso ainda mais incrível, nosso planeta é repleto de lugares sensacionais que aguardam pela nossa visita. Seja dentro do nosso país, seja no exterior, atrações não faltam. No vídeo de hoje apresento a você alguns dos lugares mais incríveis para se visitar no mundo. Prepare-se, porque você vai ficar com muita vontade de fazer as malas e partir. Para começar, apresento-lhe a Golden Bridge, ou Ponte de Ouro. A Ponte Dourada é uma ponte pedonal com 150 metros de comprimento, localizada na área turística de Ba Na, em Da Nang, no Vietnã. Localizada a uma altitude de cerca de 1.400 metros em relação ao nível do mar nas montanhas Annamitas, ela é projetada para conectar a estação do teleférico com os jardins, evitando uma inclinação acentuada, e para fornecer um mirante panorâmico e atração turística. A ponte gira quase em volta de si mesma e tem duas mãos gigantes, construídas de fibra de vidro e de tela de arame, projetadas para parecer como mãos de pedra que sustentam a estrutura. O cliente do projeto foi o Sun Group. A ponte foi projetada pela TA Landscape Architecture, da Universidade de Arquitetura da cidade de Ho Chi Minh, com sede na cidade de Ho Chi Minh. A construção começou em julho de 2017 e foi concluída em abril de 2018, inaugurada em junho do mesmo ano. Underwater Waterfall. Se você gosta de viajar, provavelmente já viu todos os tipos de cachoeiras, das mundialmente conhecidas cataratas do Niágara, ao fugaz e espetacular Firefall no Parque Nacional de Yosemite. Provavelmente, no entanto, você não viu uma cachoeira subaquática, ou já? Uma cachoeira subaquática? Sim. Bem, mais ou menos. Na costa de uma pequena ilha no Oceano Índico existe, o que parece ser, uma cachoeira submersa no próprio oceano. A República da Maurícia é uma nação insular a aproximadamente 1.200 milhas a sudeste da África. A República tem uma população de 1,3 milhão, a maioria dos quais são descendentes de índios. O restante das pessoas é descendente de crioulos, chineses, franceses, ingleses e sul-americanos. O idioma oficial do país é o inglês. Maurícia está situada em uma plataforma oceânica que se eleva do fundo do oceano. A partir da costa da ilha, há uma inclinação gradual que leva a uma queda repentina de 2,5 milhas no fundo do oceano, como explica um artigo da Culture Trip. A cachoeira é, na verdade, uma ilusão de ótica formada por depósitos de areia e silt que deslizam pela encosta e depois caem no abismo. A areia e sedimentos no fundo do oceano escorrem de uma forma que faz parecer que estão caindo de uma cachoeira, ou como se a ilha inteira estivesse sendo sugada por um vasto ralo. É difícil ver a cachoeira subaquática da costa. Para realmente ver o que parece ser a água corrente, você precisa estar acima da água, olhando para baixo. A boa notícia é que os turistas são bem-vindos e passeios de helicóptero estão disponíveis para ajudá-los a ver o efeito espetacular. Reserva das borboletas monarca. Todos os anos, centenas de milhões de borboletas monarca realizam uma grande jornada até 3.000 milhas em sua migração anual do Canadá e dos Estados Unidos para os locais de inverno no México. Uma vez no México, as monarcas se reúnem nos pinheiros de Oyamel dos estados de Michoacán e México. A Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2008. A área protegida cobre mais de 200 milhas quadradas. Dentro da Reserva da Biosfera, existem algumas áreas abertas ao público. Visitar as reservas de borboletas monarca oferece ao visitante a chance de testemunhar uma maravilha da natureza. Estar cercado por milhares de borboletas esvoaçantes e vê-las atapetando o chão da floresta e pesando os galhos das árvores é uma experiência verdadeiramente notável. As borboletas monarca passam os meses de verão nos Estados Unidos e no Canadá. À medida que o tempo fica mais frio, elas seguem para o sul.
O motivo de sua migração é duplo. Primeiro de tudo, elas não conseguem sobreviver ao frio. Temperaturas abaixo de 55 graus Fahrenheit tornam impossível para elas voar e quando o mercúrio cai abaixo de 40 graus Fahrenheit, elas ficam paralisadas. Além disso, as monarcas adultas consomem néctar das flores e precisam ir aonde encontrar comida. Viajando a uma velocidade média de 20 km por hora, mas às vezes chegando a 30 km por hora, as monarcas cobrem cerca de 80 km por dia. Elas podem voar em alturas de até 2 milhas. Elas viajam em média 300 km dos Estados Unidos e do Canadá até as florestas de Oyamel, em Michoacán, onde passam o inverno antes de embarcarem em sua jornada de volta. Como as borboletas monarcas são capazes de encontrar o mesmo caminho para o mesmo inverno todos os anos, continua sendo um grande mistério. Uma hipótese sustenta que uma pequena quantidade de magnetita nos corpos das borboletas age como uma espécie de bússola que as leva ao ferro magnético encontrado na área de Michoacán, onde passam seus invernos. Grand Prasmatic Hot Spring em Yellowstone, Estados Unidos. A Grande Primavera Prismática no Parque Nacional de Yellowstone é a maior fonte termal dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo. Old Faithful pode ser a mais famosa, mas a Grand Prasmatic Hot Spring é a fonte termal mais fotografada em Yellowstone. Isso por causa de suas cores brilhantes e do tamanho enorme. Ela é mais profunda que um edifício de 10 andares. Sua água extremamente quente viaja 31 metros de uma fenda na terra para alcançar a superfície da fonte. A terceira maior fonte do mundo, a Grand Prasmatic, é maior do que um campo de futebol com 112 metros de diâmetro. Uma grelha tem 110 metros de comprimento e 49 metros de largura. A fonte termal tem faixas brilhantes de laranja, amarelo e verde circundando as águas azuis profundas da primavera. As camadas multicoloridas adquirem seus matizes de diferentes espécies de bactérias termófilas, amantes do calor, que vivem na água progressivamente mais fria em torno da fonte. Isso porque a água espalha os comprimentos de onda azuis da luz mais do que outras, refletindo os azuis de volta aos nossos olhos. Simplesmente fantástico! Monte Roraima. O Monte Roraima é um tepui, um típico platô do Planalto das Guianas, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. O acesso é feito pelo lado venezuelano, país que detém a maior parte do monte, pela rota de Pará-Itaipui. Para chegar lá, é preciso muita disposição. São 3 dias só para chegar ao topo e 2 para voltar. As expedições são de no mínimo 6 dias e é necessário acampar pelo caminho. Com uma altitude de 2.875 metros, o Monte Roraima é o 8º ponto mais alto do Brasil. Sua origem remonta do período pré-cambriano, período geológico anterior à existência de vida complexa no planeta. É um lugar único e todo o mistério envolvido inspirou o escritor Conan Doyle a escrever a obra O Mundo Perdido. E posteriormente também foi inspiração para o filme Up, Altas Aventuras, que conta uma emocionante história sobre realizar seus sonhos. A melhor época para esse trekking é entre os meses de dezembro a março, período menos chuvoso da região. O clima é tropical, quente e úmido, com temperaturas variando entre 24 graus Celsius e 26 graus Celsius. No topo, a temperatura cai bastante e faz frio. Além disso, o clima é bastante instável e, devido à altura do local, é comum ter muita névoa, o que traz um certo ar de mistério ao lugar e a sensação de estar andando sobre as nuvens. Também chove bastante na região, fazendo surgir várias quedas d'água no caminho. Por isso, o Monte Roraima também é conhecido como Paraíso das Cachoeiras. Lago Hetba, Senegal. O Senegal é um país da África Ocidental, onde a maioria dos senegaleses são muçulmanos. Na região norte existe um lago de cor rosa brilhante conhecido como Lac Hetba. A cor rosa ocorre principalmente durante a estação seca. Além disso, o alto grau de salinidade permite que as pessoas facilmente flutuem, assim como acontece no Mar Morto, por exemplo. Em algumas áreas, a concentração de sal chega a 40%.
A cor marcante acontece devido à presença de algas que produzem carotenoides, como a Dunaliella salina. Uma vez que a água do lago atinge um nível de salinidade maior que a água do mar, a temperatura é alta o suficiente e as condições de luz são adequadas, as algas começam a acumular o pigmento rosa do beta-caroteno. O Lago Retba não é o único no mundo com essa coloração. Existem outros lagos perto de Baku, Azerbaijão e em Jidá, mas são menores ou mesmo artificiais. O lugar é importante economicamente. Senegaleses navegam diariamente nas águas do Retba para coletar o mineral, que depois fica amontoado nas margens do lago. Canho Cristales. Canho Cristales é um rio da Colômbia localizado na Sierra de la Macarena, famoso por suas cores em múltiplas tonalidades. O Canho Cristales é chamado por vários nomes: o Rio de 5 Cores, Arco-Íris Derretido ou o mais belo rio do mundo. A causa desse fenômeno está em suas algas de água doce, que apresentam 5 cores diferentes: vermelho, amarelo, verde, azul e preto. O Canho Cristales possui cerca de 100 km de extensão e 20 metros de largura, com uma sucessão de corredeiras, cachoeiras e poços arredondados nas pedras. As cavidades circulares chamadas de caldeirões, localizadas no leito do rio, foram criadas por minerais duros que rotacionam com a força da correnteza e criam os pequenos poços. As plantas aquáticas de cores variadas do Canho Cristales aderem com força ao seu leito rochoso do rio, dando os tons espetaculares à água. O acesso ao Canho Cristales é pelo município de La Macarena, na província de Meta. Existem voos com pequenos aviões a partir de Bogotá, que fazem alguns voos por semana. A partir de La Macarena se faz uma viagem de barco, atravessando o rio Guaiaveiro, mais um trecho de carro e uma caminhada de cerca de 3 quilômetros. A melhor época para visitar o Canho Cristales é entre os meses de junho e dezembro, quando há poucas chuvas. E aí, você se deliciou por essas maravilhas aí espalhadas ao redor do nosso mundo, da nossa terra maravilhosa? Qual dessas paisagens te deixou mais fascinado, mais fascinada, que deu mais vontade de fazer as malas e partir? Deixa aqui pra gente nos comentários as suas percepções. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. No próximo vídeo a gente traz mais curiosidades, mais coisas legais do nosso planeta para você. Até mais!